Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Real. Muito bem, nós estamos aqui usando o nosso Critical Thinker, que é uma escultura inspirada na famosa série do escultor Rodin. E eu quero falar aqui sobre uma coisa muito importante hoje, que inclusive eu já fiz um vídeo em inglês a respeito disso, porque eu tenho recebido muitos ataques, e tanto em inglês quanto em português, sobre coisas ridículas. E eu queria ensinar vocês que nos seguem. Eu sei que muita gente sabe disso que eu vou falar aqui, mas muita gente também não sabe, né? Então, pela natureza dos ataques que eu sofro, eu vejo que essas pessoas elas não entendem muito bem como um debate funciona, né? Então eu escrevi esse artigo em inglês, eu vou colocar na descrição do vídeo o link, você pode ler usando o Google Chrome, que tem uma tradução, enfim. Traduz automaticamente. Eu não sei se existe um método melhor, mas esse método parece funcionar, acho que até o próprio Edge. Hoje em dia todos os browsers têm esse tradutor, então o artigo foi originalmente escrito em inglês. Então, antes de mais nada, dê o like no vídeo, assine o canal, divulgue para os seus amigos se você gosta do conteúdo. Se você não gosta do conteúdo, divulgue para os seus inimigos e faça-os sofrer assistindo os nossos vídeos. Então vamos lá. E não esqueça de me seguir aqui nas redes sociais, né? Onde, apesar de odiar as redes sociais, eu tento ao máximo colocar conteúdo e, enfim, todos os dias eu tento colocar alguma coisa nova, né? Então vamos lá, o título do artigo é Before Anything, ou seja, antes de mais nada. Então, o que nós estamos vendo hoje, né? Todo mundo acha que tem direito a dar uma opinião em todas as áreas. Então todo mundo hoje em dia é especialista em tudo, né? Então há uma diferença muito grande entre opiniões e fatos, né? Um fato é absoluto. Apenas a sua interpretação pode variar. Então, um fato, ele não tem mérito, ele não é certo ou errado. Ele é um acontecimento e aquele acontecimento tem interpretações diferentes, pode ter interpretações diferentes. Então, vou dar um exemplo aqui. 2 carros, um vermelho e um preto, colidem numa interseção da rua A com a rua B, na terça-feira, 12:30. E esse fato ele é suportado por a câmera do tráfego e por 2 câmeras de segurança que pertencem a lojas naquela intersecção. Isso é um fato. Então, é um fato comprovado por provas empíricas e não pode ser refutado, a não ser que alguém consiga provar que aquela prova não é real. Qualquer opinião, a não ser que seja um parecer técnico daquele vídeo, né, ou daquele registro daquelas câmeras, é irrelevante. Então, qualquer opinião a respeito do que aconteceu é irrelevante, porque você está apenas dizendo que aconteceu uma colisão naquele dia, naquela hora, nas ruas tais, com 2 carros, um carro vermelho e um carro preto. A única maneira de você conseguir refutar isso é apresentando provas que têm o mesmo peso, né? Então, um vídeo é uma prova, a não ser que, naturalmente, hoje você pode adulterar um vídeo, mas a não ser que você tenha uma prova que tem o mesmo peso, você pode trazer lá 1000 pessoas
dizendo que não foi aquilo que aconteceu, que isso terá menos peso do que o vídeo, a não ser que seja possível invalidar esse vídeo. Então há um ditado muito comum entre os advogados, né, no direito, que diz que a testemunha é a prostituta das provas, né, porque você pode convencer, pagar a pessoa para dizer qualquer coisa e, enfim. Então, quer dizer, dentro de um peso que se dá a uma evidência, as testemunhas têm menos peso do que vídeos de 4, 5 fontes diferentes, corroborando a mesma coisa. Mesmo quando você tem duas provas de peso, a não ser que uma refute a outra, né? Mas a não ser que você tenha duas provas que tenham o mesmo peso a respeito do mesmo fato, você pode ter o que seria mais ou menos um empate entre duas opiniões acadêmicas, vamos dizer assim. Então isso acontece muito, por exemplo, quem está na área de história, porque a história ela é composta de, vamos dizer aqui, 50% de evidências empíricas, né? Você tem lá os achados arqueológicos, documentos, enfim, e 50% disso é interpretação. Então você pode, a partir do mesmo documento, ou do mesmo achado arqueológico, você ter duas opiniões igualmente prováveis, razoáveis, vamos dizer assim. Então uma não precisa ser necessariamente completamente errada, né? Dependendo, é claro, né? Estou dando exemplos aqui soltos, né? Note que a qualquer momento do meu exemplo eu jamais disse que quem estava certo ou quem estava errado em relação ao acidente. Por quê? Porque isso eu precisaria fazer uma interpretação da legislação válida e agravantes e atenuantes, ou seja, se a pessoa estava bêbada, mas aí eu vou precisar de outros elementos para dizer de quem foi a culpa, vamos dizer assim, né? Então o meu fato é aquele, né? Então, de quem foi a culpa é uma outra conversa, e aí você está passível a trazer mais elementos empíricos, vamos dizer, o resultado do bafômetro dos motoristas, ou aí sim você pode ter testemunhas se você não tiver provas que sejam empíricas, né? Então eu jamais caracterizaria de quem é a culpa no reino dos fatos, né? Então é uma interpretação, e essa interpretação, por isso que nós temos os tribunais com os advogados, né? Você pode ter interpretações variadas da mesma legislação, do mesmo fato, mas o fato é aquele fato ocorreu, a não ser que você consiga provar o contrário, né? As opiniões já é uma coisa diferente. Opinião nada mais é do que uma impressão ou um ponto de vista. Então, uma mera opinião tem absolutamente nenhuma importância num debate acadêmico. A não ser que essas opiniões sejam extremamente embasadas em provas ou na lógica das provas que foram apresentadas, essa opinião não vale nada. Ou vale, eu não digo não vale nada, né? Porque quando eu falo não vale nada, talvez vocês levem para o outro lado. Mas não é que não vale nada, mas assim, para a conclusão a respeito daquele fato, uma opinião que não é embasada, ela tem pouquíssimo peso. Por quê? Porque uma opinião não tem obrigação nenhuma de ser baseada em absolutamente nada. Apenas na opinião da pessoa ou nas crenças daquela pessoa, né? Então, hoje em dia, nem na pura lógica você precisa se basear, né? Eu tenho casos de acusações que foram feitas contra mim que contrariam as imutáveis leis da física, mas elas foram feitas da mesma forma, né? As pessoas, hoje em dia, vale tudo, né? Há uma diferença no reino das opiniões, que são as opiniões credenciadas, vamos dizer assim, as opiniões técnicas de, vamos supor, peritos em determinados campos, né? Mas mesmo assim você tem que ter cuidado. Por quê?
Porque a não ser que essas opiniões sejam, mais uma vez, baseadas em evidência empírica, elas são irrelevantes como qualquer uma. Eu vou dar um exemplo aqui. Se o maior expert do mundo em cirurgia do cérebro fizer um diagnóstico apenas lendo o nome do paciente, essa opinião vale tanto quanto a minha, a sua, que jamais fizemos uma cirurgia cerebral. Então, o médico, ele precisa analisar os sintomas, ele precisa examinar o paciente, ele precisa ver os exames, né? Então, a não ser que ele faça isso, a opinião dele é simplesmente uma opinião, né? Se ele não viu nenhuma foto do sujeito, se ele só leu o nome, a não ser que ele tenha poderes metafísicos, né? Daí já é uma outra conversa, né? Então, infelizmente, hoje, o que a gente vê, né, são pessoas que têm credenciais válidas num determinado campo, né, usando essas credenciais para dar opiniões em outros campos. Um exemplo, falando de cirurgia de tratamento de joelho, é uma área da ortopedia. Então vamos pegar lá a maior autoridade no mundo em cirurgia cerebral. A opinião dele em relação ao tratamento do joelho tem menos peso do que a opinião de um ortopedista medíocre, que é um especialista em joelho. Então, não é porque o sujeito não é porque os dois são médicos que a opinião deles vale mais do que o especialista. O especialista estudou aquela área, né? Então é a mesma coisa você pegar um advogado de uma área trabalhista para emitir um parecer numa área criminal. Se esse não é a área dele, não é porque ele é advogado que ele... No ramo do direito ainda é um pouco mais fácil, né? Mas no caso da medicina, você precisa ser um especialista. Então, é muito difícil você... como está acontecendo hoje, né? Como eu digo, essa questão da internet, né? Onde você tem pessoas que se dizem experts em determinadas áreas, dando opiniões em outras áreas, né? Então, num nível pessoal, a opinião dos seus pais, dos seus avós, dos seus amigos, dos seus mentores, de pessoas que você respeita, né? Elas têm um peso para você, mas elas estão mais na esfera pessoal, né? Porque essas pessoas podem ter mais experiência de vida ou uma experiência relativa àquele problema que você está pedindo um conselho, uma opinião, né? Agora, eu vou dar um exemplo aqui. Mesmo que a experiência, a boa vontade e a afeição sejam genuínos, a opinião dessas pessoas pode ser igualmente inútil. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Se eu quero dirigir, vamos dizer, do Rio a São Paulo, né, e eu vou pedir uma opinião sobre o mesmo itinerário para uma pessoa que tem 25 anos de experiência voando do Rio a São Paulo, a experiência dessa pessoa que tem 25 anos de experiência não vale nada para mim, porque eu vou dirigindo, eu não vou voar. Então, essa experiência ela é inútil, porque ela não é específica para aquilo que eu preciso. Bom, uma das mais famosas, vamos dizer assim, alta opinião, né, é a infalibilidade do Papa para os católicos. Muita gente não entende essa faculdade. Então, o Papa é infalível apenas quando ele está falando ex cátedra, né? Ou seja, é uma expressão latina que significa né, da sua cadeira, né, do seu trono, ou uma opinião com todo o poder do seu título, né, da instituição, da sua instituição, que é o papado, né? Então, essa opinião ex cátedra, então, o nome, por exemplo, catedral das igrejas é de onde está a cátedra do bispo, ou seja, o trono bispal. Então,
catedral, o nome catedral vem né, de cadeira, cátedra. Então, essa opinião ex-cátedra é muito rara. Então, toda vez que o Papa é entrevistado e ele fala alguma coisa, essa é a opinião pessoal dele, né? Agora, quando ele fala ex-cátedra, ele está falando com esta infalibilidade, entre aspas, que é aceita por católicos ou por parte dos católicos. Mas mesmo essa opinião ex-cátedra, ela tem que ser baseada em doutrina. Ela não pode ser simplesmente da cabeça dele. Por exemplo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Ela tem que ser baseada na doutrina, tem que ser substanciada com doutrina, né? O efeito Dunning-Kruger. Então isso eu tenho falado bastante disso, porque é uma coisa que na mídia social isso é tão recorrente, né? Então eu disse uma frase que ficou meio imortalizada, né? Então, infelizmente, na mídia social, a mídia social tem dado um megafone para todos os idiotas e eles não querem devolver. Então, infelizmente, hoje em dia, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa, né? E em 1999, dois cientistas, né, o David Dunning e o Justin Kruger, detectaram essa bias cognitiva, né, que mostra que pessoas com pouca habilidade e experiência a respeito de uma determinada área, de uma determinada atividade, elas tendem a ter uma supervalorização, elas superestimam a sua habilidade, né? Então, e o oposto também é verdade. As pessoas que realmente dominam aquela área ou aquela tarefa ou aquele campo, elas tendem a ter menos confiança naquilo que elas estão falando. Então, porque a gente sabe, quanto mais a gente sabe que não sabe nada, né? Ou que sabe pouco. Então, as pessoas que realmente são sábias, elas tendem a ser mais humildes em relação ao seu conhecimento. E as pessoas que têm pouco conhecimento, elas tendem a ser mais arrogantes e mais confiantes naquilo que elas falam. Então isso é chamado de Dunning-Kruger Effect, né? O efeito Dunning-Kruger. Essa é a razão pela qual a gente ouve as mais idiotas e estúpidas opiniões na história da humanidade sendo defendidas tão valentemente e bravamente pelos seus perpetuadores. Infelizmente, não importa o quão especial nós sejamos ou nós pensemos que somos, a nossa opinião mera e não substanciada não tem valor algum. Então, a não ser, quando nós estamos falando de um determinado assunto, a não ser que essa opinião seja substanciada, ela não vale nada, ou vale pouco, né? Então, obviamente, eu estou me referindo a fatos e acontecimentos, né? Então, por exemplo, se você gosta de sorvete ou não, não precisa ser uma opinião, você não precisa trazer cientistas, né, da Alemanha e dados e etc. Você não é uma pura questão de gosto. Então, o seu gosto, ele obviamente tem o seu valor, né? Mas o que eu estou dizendo é assim, por exemplo, a sua opinião sobre a política brasileira, a não ser que ela seja substanciada, ou ela seja uma análise de uma série de fatos, ela não tem muita opinião se ela for simplesmente uma opinião da boca para fora. É isso que eu estou dizendo. Então não é nada pessoal contra você. Muito pelo contrário, eu tenho muito interesse e acredito que a sua opinião vale muito. Por isso eu quero a sua opinião a respeito dos nossos vídeos, a respeito do nosso conteúdo. Então, comenta aí no vídeo, compartilhe, dá o likezinho para nós, assine o canal e, como eu sempre digo, né, você compartilha com os seus inimigos se você não gostou. Não tem problema, faça eles sofrerem de ouvir a minha voz e olhar a minha cara. Agora, se você gostou, compartilhe com os amigos, né? Porque nós precisamos ter esse tipo de conversa, nós precisamos aprender
a debater. Se você que está me assistindo, você gosta de debater, não, ótimo, nós precisamos de pessoas inteligentes que formem opiniões substanciadas. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo Papo Real. Tchau.